gente, acontece. Ô, Lucas Pedrosa, e aí essa novidade do Flamengo? Cara, assim, o Flamengo, na verdade, independentemente de quem jogar, ô Fernanda, vai ser o Flamengo que a gente já espera que seja. O De La Cruz não jogou no último jogo por conta do gramado sintético, até o Vene explicou isso, o Felipe Luiz também explicou isso na coletiva, e ele é um jogador extremamente qualificado, um cara que é um motorzinho, que muda o time do Flamengo também. Claro que ele está sendo preservado justamente para não acontecer o que aconteceu ano passado. O De La Cruz custou muito aos cofres do Flamengo e não conseguiu ser um jogador regular no sentido de físico, principalmente dentro de campo, porque quando ele jogava bem, mas ele jogou muito pouco para o que a gente esperava em relação à constância. Então, assim, ele voltando no sábado, o Flamengo ganha outra cara. O Flamengo é um time que tem o Gerson, que tem jogadores espetaculares, até mesmo o Everton Araújo, que é um garoto da base, que desde o ano passado vem surgindo muito bem. Se ele jogar, ele vai jogar bem. Pulgar, até o Alan tá começando a voltar a desempenhar seu futebol. Então, assim, independentemente de quem jogar, Fernando, eu tenho certeza que o Flamengo vai ter um time muito, muito, muito bom à disposição. Eu falei 4 da seleção que a gente vai comentar já, sim, mas o Gonzalo Plata foi convocado, o De La Cruz foi convocado, o Arrascaeta foi convocado. Então, assim, é muita gente boa nessa equipe do Flamengo. O Flamengo pode ter 9 jogadores convocados. A gente, essa semana mesmo, acho que foi ontem, a gente falou em relação à despreocupação do torcedor. Porque se antigamente, pouco tempo atrás, o rubro-negro ficava, puxa, agora a gente ficou sem o Bruno Henrique, ficou sem o Arrascaeta, não há tempo de lamentação, sim, porque existem peças valiosas. E aí, para esse jogo contra o Vasco, você podendo ter o retorno de um Danilo, de um Alexandro e de um Juninho, olha a potência desses 3 jogadores, ô Pedrosa, sim, a potência de que já tem no elenco do Flamengo, e foi o que a gente até falou em relação agora ao torcedor do Vasco, né? A gente fala que com um torcedor carioca é difícil, o cenário é difícil, mas não é impossível. O torcedor do Vasco tem que ter a fé, a esperança dele aí, as boas notícias de ontem em relação ao jogo do Nova Iguaçu. Mas esse time do Flamengo tem elementos muito poderosos. A gente falando de um Danilo e eu já falei isso várias vezes aqui, eu sou muito fã do futebol do Danilo. Eu gosto desses jogadores com experiência e que conseguem fazer uma mudança de cenário, não só técnico, mas também mental, o Lucas Pedrosa. O Danilo no futebol brasileiro, ele é muito acima da média. Hoje, se a gente for pensar em seleção, eu acho que tem outros jogadores na frente dele, mas em relação ao futebol brasileiro, e ele jogando no melhor time do Brasil, com um treinador que entende e o entende completamente dentro de campo. O Danilo é um cara inteligentíssimo. Ninguém passa pelo Manchester City, pelo Real Madrid, pela Juventus, pelo Porto, sem ser um grande jogador. Então, assim, sem dúvida alguma, ele dá uma adição aí ao time do Flamengo, que já tem o Léo Ortiz, que é um grande zagueiro, e o Alexandro também. Apesar do Varela ter feito boas partidas como lateral esquerdo, o jogador de ofício é o Alexandre, é um bom jogador, é um excelente jogador também. É complicado, né? Os caras têm uma seleção de fato. A responsabilidade é toda do Felipe Luiz, toda do Flamengo, de conseguir passar para essa final, principalmente com o resultado conquistado no último sábado, mas também porque é o que eu sempre comento aqui. O Felipe Luiz, ele é competentíssimo, ele é muito estudioso, mas ele também deu a sorte de ter uma máquina na mão. O Flamengo é uma máquina, gente. Então, assim, toda a responsabilidade que o Flamengo tem de jogar bem, com certeza ela é plausível de acordo com a qualidade desse elenco. Acho errado convocar o Danilo. E eu até postei isso nas minhas redes sociais. Postei o seguinte: seguirei com a mesma opinião. A convocação de Danilo, na minha concepção, não faz sentido pensando em Copa do Mundo. Já pensava assim quando o jogador estava na Juventus. Agora, no futebol brasileiro, o zagueiro sobra. Vide o começo dele no Flamengo. Mas para a seleção, eu acho que o ciclo já chegou ao fim. Então, eu vejo muita gente falando assim: nossa, agora que o Danilo é do Flamengo, ninguém mais reclama da convocação. Pelo contrário, o torcedor do Flamengo, ele torce para o jogador não ser convocado. E óbvio, para o atleta é maravilhoso, pessoalmente falando, você representar a sua seleção, mas diante de tudo que a gente vem acompanhando, por exemplo, o Pedro se machucar na seleção, jogadores uruguaios, quando vão para a seleção uruguaia, sempre voltam, entre aspas, baleados, nunca 100% fisicamente falando. Então o torcedor não é só do Flamengo não, o torcedor de maneira geral acaba torcendo para não ter nenhum atleta convocado. Mas em relação ao Danilo, é a minha opinião, acho um erro a convocação dele, ainda mais se for uma convocação para jogar na lateral direita. Acho que na lateral já deu o que tinha que dar. Como zagueiro, beleza, ele pode até brigar
por uma vaga ali entre os convocados na zaga, mas eu acho que tem outros jogadores acima. Eu não convocaria o Danilo, e talvez eu não convocasse o Neymar nesse momento, porque o Neymar está vindo de um período inativo, está voltando a jogar agora num ritmo mais intenso com a camisa do Santos, mais longe do ideal, bem longe do ideal, e a seleção brasileira vai encarar os dois principais adversários atualmente, Colômbia no dia 20 e Argentina no dia 25. Será um jogo muito intenso. E o Neymar a gente já conhece o que ele pode entregar. Eu acho que ele poderia ficar no Santos se preparando fisicamente, e aí o Dorival poderia chamar um outro atleta para poder observar, o próprio Endrick, por exemplo. Pelo menos é o que eu penso, e eu gostaria da opinião de vocês. E na coletiva o Dorival falou sobre o Wesley, jogador do Flamengo, lateral direito, comendo a bola, lateral que teve a sua primeira convocação na sua carreira para a seleção brasileira. E o Dorival disse o seguinte: desde 2022 eu já conheci o Wesley e o trazia para treinamentos. Era um jogador promissor, mesmo que nós tivéssemos 3 laterais que atuavam com frequência. Ele sempre chamou muita atenção, um jogador muito interessante. De setembro para cá ele conseguiu um salto de qualidade que o credenciou a um momento como esse. É um primeiro momento dele aqui dentro, na seleção. Vamos ver a reação, sentir a condição que ele está, e torcemos que ele possa repetir as atuações que vem tendo pelo Flamengo. E eu confesso que eu estou curioso para ver como o Dorival vai escalar o Wesley, porque o Wesley no Flamengo atualmente com o Felipe Luiz, ele é praticamente um ala, ele joga muito avançado. E na seleção brasileira, o Dorival joga muito com as pontas. A gente vê vários jogadores abertos pela ponta, independentemente de quem atue ali, mas é sempre com essa função. Por exemplo, o Savinho, o próprio Rodrigo, o Rafinha já fez essa função atualmente, faz muita meia também. O próprio Estevão faz essa função. E eu quero saber como ele vai encaixar o Wesley ali na seleção brasileira. E tomara que o Wesley entre em campo. Não sei se vai ser titular, não sei mesmo, mas pelo menos que ele entre em campo para sentir esse gostinho de entrar em campo com a camisa da seleção brasileira. Sensacional, parabéns ao Wesley pela convocação, um jogador que merece muito. Postou um vídeo, quem quiser ver esse vídeo, postei nas minhas redes sociais, não vou botar aqui por questão de monetização, mas está no meu Twitter, no meu Instagram, @VineiCasagrande, um vídeo sensacional, ele comemorando, segurando a filhinha ali com a família dele, muito legal. É impossível você pelo menos não ficar arrepiado com esse vídeo, tá? E o Flamengo, ele teve 4 jogadores convocados para a seleção brasileira e poderia chegar a 11, sabe por quê? Além dos 4 do Brasil, ainda tem Varela, De La Cruz e Arrascaeta, seleção uruguaia, Pulgar, seleção chilena, e Gonzalo Plata, seleção da Venezuela, do Equador, desculpa. E aí, o Vinha e o Pedro, se eles estivessem à disposição, provavelmente estariam convocados também. O Vinha era sempre convocado para a seleção uruguaia, o Pedro estava sendo convocado pelo técnico Dorival Júnior, chegaria a 11 atletas. Eu sei que muita gente vai falar assim: caramba, vai prejudicar o Flamengo. Eu concordo, mas o Flamengo, do jeito que é uma seleção, a verdade é essa, não no sentido literal da palavra, mas tem jogadores de alto nível. A partir do momento que você tem jogadores de alto nível, o risco que você corre é esse, de ter atletas convocados. O problema é quando os clubes vão reclamar com a CBF, questão de calendário, que o calendário do futebol brasileiro tem que parar em determinadas situações de convocação. A CBF alega: vocês clubes, vocês têm que fazer contratações que tenham jogadores para substituí-los. Então é muito fácil a CBF falar isso, né? O problema não é ter jogador de qualidade e ter jogador convocado, o problema é o discurso da CBF diante da reclamação dos times. Mas, dito isso, fica aí uma prova de que, de fato, o Flamengo tem uma seleção em seu elenco, e isso confirma aquilo que o Felipe Luiz diz, que caso esse elenco não jogue, a culpa é dele. E eu acho isso, e eu concordo com ele em relação a isso. Jorginho, galera, mudando de assunto aqui, vamos lá, mercado da bola. Jorginho não teve a reunião ontem, a tendência é que tem essa reunião hoje, quinta-feira, entre José Boto e Jorginho. Por que não teve a reunião? Conflito de horário. Acabou não dando para um, nem dando para outro, mas o Flamengo continua insistindo aí para que o Jorginho assine esse pré-contrato e ele seja jogador do Flamengo antes do Super Mundial de Clubes. Temos uma bomba que pode pegar todo mundo de surpresa. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, Gabigol está tentando levar Arrascaeta para o Cruzeiro. Sim, você ouviu certo! O craque uruguaio, que é um dos maiores ídolos do Flamengo nos últimos anos,
pode estar sendo convencido por seu ex-companheiro a deixar o Flamengo. Gabigol já fez esse movimento antes. Primeiro tentou levar Fabrício Bruno, depois fez contato com Lohan e agora a bola da vez seria ninguém menos que Arrascaeta. E faz sentido? O Cruzeiro ainda não engrenou, o time não está rendendo e Gabigol sabe que para a bola chegar nele, precisa de grandes jogadores ao seu lado. E quem melhor do que Arrascaeta, um jogador que ele conhece bem e que sempre teve grande sintonia dentro de campo? O que pegou todo mundo de surpresa foi o fato de Arrascaeta estar interessado em renovar com o Flamengo. A ideia dele era assinar um contrato longo que o levasse até o final da carreira no clube. Só que o Flamengo, nesse momento, decidiu não se movimentar para prolongar o vínculo do jogador. A diretoria prefere esperar para ver como a situação se desenrola e isso pegou Arrascaeta de surpresa. O uruguaio sempre demonstrou identificação com o Flamengo, é ídolo da torcida e nunca escondeu o carinho pelo clube. Mas será que essa demora do Flamengo pode abrir espaço para uma possível saída? O que se sabe é que Gabigol é um jogador influente. Ele tem muita moral nos bastidores e quer um Cruzeiro mais competitivo. Seu relacionamento com Arrascaeta sempre foi muito bom e eles já conquistaram muita coisa juntos no Flamengo. Agora, com Gabigol tentando levar o uruguaio para Belo Horizonte, essa história pode ganhar um novo capítulo. E aí, nação, o que vocês acham disso? O Flamengo deveria acelerar essa renovação do Arrascaeta? Ou será que pode mesmo deixar o Mengão e se juntar ao Gabigol no Cruzeiro? Deixe a sua opinião nos comentários e não esquece de deixar a curtida e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras!